Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos de pé aqui mais um dia, irmãos, podendo ouvir a palavra de Deus. Então, abra tua mente, teu coração e ouça o que o Espírito Santo de Deus vai nos dizer no dia de hoje, amém? Hoje estaremos lendo os Salmos de número 106 e olha que a palavra de Deus nos diz: Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembre-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos com os nossos antepassados e fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou, e lhes conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários e nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã e reputou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto. E dispersaria os seus descendentes entre as nações e espalharia para outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal, Peor, e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados a ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal.
fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém, aleluia. Irmãos, graças a Deus por essa palavra. Aqui a gente consegue entender o grande amor de Deus para com o teu povo. O Senhor salvando o teu povo, mesmo um povo sendo obstinado, um povo sendo perverso, um povo sendo de coração duro, irmãos. A gente vê que a ocasião desses salmos, a gente vê que pelas escrituras, foi ali na ocasião onde foi chegada a Arca da Aliança, a cidade de Davi, durante ali os primeiros anos do reinado desse rei. E nos primeiros 2 desses salmos a gente vê que ele fala um pouco sobre o passado, os seus antepassados, dando foco na dignidade de Deus para receber o louvor, irmãos, do seu povo. Ele fez grandes obras diante desse povo e de outros povos, pois o mesmo Deus é criador de todas as pessoas e Ele é soberano sobre todas as nações. E aqui a gente vai ressaltar que esses salmos, ele fala muito sobre o contraste de um povo desobediente e do próprio Senhor com os seus servos fiéis. A gente vê que esse cântico aqui, ele é histórico. Você vê que a organização dele, a montagem dele são relatos de experiências que os israelitas viveram com Deus, desde o Egito até as primeiras gerações da sua habitação na terra prometida, Canaã. Então a gente vê, irmãos, que a compreensão do seu conteúdo aqui depende do nosso conhecimento dos livros do Êxodo até 2 Samuel. E aí a gente vê também em 1 Crônicas. É muito importante a gente ler para a gente ter um entendimento, a profundidade dessa palavra. A gente vê que esse salmo, irmãos, ele dá muito ênfase à adoração dirigida a Deus. A primeira e a última palavra aqui diz aleluia, que significa louvado seja Deus. São palavras de glória e louvor. Então a gente vê aqui, irmãos, que o autor aqui se posiciona como um representante da nação de Israel. Aqui ele está pedindo salvação, ele está confessando os pecados do seu povo, tanto da geração atual dele ali naquele momento, quanto dos seus antepassados. Embora aqui o Salmo 106 comece e encerre com palavras dirigidas ao Senhor, quase toda a sua mensagem foi escrita para ensinar o povo, explicando o motivo de adorar a Deus e reconhecer a sua misericórdia. Irmãos, o nosso Deus, ele é muito poderoso. A gente vê aqui que ele introduz um contraste interessante, pedindo para Deus se lembrar das pessoas que se esqueceram dele e recusaram ouvir as suas palavras. Então a gente vê, irmãos, que as ações daquele povo refletiram totalmente sobre o esquecimento de Deus. A gente vê quanto que o ser humano ele é ingrato, passa despercebido, fecha o entendimento, enquanto os atos do Senhor demonstraram sua longanimidade imerecida para com o povo. Desde o Egito, irmãos, os israelitas foram rebeldes, foi um povo cobiçoso, um povo invejoso, um povo idólatra, um povo incrédulo, um povo que só murmurava, um povo sincretista, um povo assassino. Você consegue imaginar? Deus resgatando um povo, Deus tratando com o povo, Deus fazendo milagres no meio do povo. Eram coisas miraculosas, irmãos, que nos dias de hoje, se a gente for parar para pensar, as coisas que Deus estava fazendo, manifestando no mundo físico ali para aquele povo, irmãos, chega a ser
abstrato ao entendimento fazer todas essas coisas. Chega a ser totalmente absurdo. Você vê Deus recolhendo, resgatando da escravidão, Deus levando para o deserto para poder limpar a mente escrava daquele povo. E aquele povo ser tudo isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Cobiçoso, invejoso, idólatra, incrédulo, murmurador, assassino. Você consegue entender? Deus fazendo milagre, Deus trazendo sustento, cuidando nos mínimos detalhes do povo, mostrando dia após dia milagres, o seu cuidado, a sua misericórdia, o seu amor. E esse povo aqui desprezando todas essas coisas. O Senhor tratou a sua nação, irmão, com uma incrível paciência. A gente vê a tamanha paciência que Deus tem com a humanidade, irmãos. Ele salvou esse povo, Ele demonstrou seu poder, até no castigo dos desobedientes, irmão. E nas repetidas libertações do seu povo. Quantas vezes Deus libertou a Israel da escravidão? Quantas vezes? Deus resgatava, Deus tratava, trazia paz, trazia a tua bênção. Passava alguns anos, o povo se esquecia totalmente. Voltava aos atos ilícitos, voltavam a viver essa vida novamente de idolatria, de prostituição. Irmãos, olha os dias de hoje. Vamos fazer um parênteses. Olha o dia de hoje. Como as coisas estão se caminhando. Quantas pessoas hoje são cobiçosas. Quantas pessoas hoje têm inveja do seu próximo. Quantas pessoas hoje deixam a idolatria entrar no seu coração. Coloca alguma coisa na frente de Deus. Quantas pessoas hoje já são incrédulas. Tem que ver para crer. Se não acontecer na frente dos teus olhos, não acredita em mais nada. Hoje, por causa de um ou outro que escandaliza a palavra de Deus, as pessoas generalizam. As pessoas deixam isso entrar no coração e vira essa pedra que nada mais entra. Quantas pessoas hoje Deus abençoa, daqui a pouco está murmurando de novo. Nunca está satisfeito, sempre está faltando. Quantas pessoas hoje deixam o sincretismo entrar na sua vida, no seu coração? Quantas pessoas hoje estão assassinando a palavra de Deus, irmãos? Vivendo uma vida contrária daquilo que Deus nos ensina. Quantas das vezes Deus nos liberta de alguma coisa, logo a gente volta novamente para os mesmos atos. Então, irmãos, a gente tem que entender que essas referências do que aconteceu nesses tempos históricos, o que isso aconteceu lá nos primeiros séculos da nação de Israel, aqui o salmista está citando alguns nomes de personagens conhecidos, os bons exemplos, ali onde está incluindo Moisés, Arão, 2 homens que foi escolhido por Deus para guiar aquele povo, irmãos. Aqui ele fala sobre Finéias também, o neto de Arão, um homem que se mostrou zeloso para com Deus. Aqui ele decidiu agir contra o pecado. De contrapartida, aqui também está trazendo alguns exemplos negativos. O salmista aqui menciona Datã e Abirão, 2 dos líderes da rebelião contra Moisés e Arão, irmãos, que está registrada em Números 16. Outro exemplo negativo é o próprio Moisés. Apesar de ele ser, no geral, um servo muito fiel a Deus, ter feito muitas coisas em obediência perante a palavra de Deus, mas Moisés precipitou nas suas palavras e ele foi castigado por isso, irmãos. E há vários outros exemplos na palavra de Deus, bons e maus, que a gente pode aprender e trazer para o nosso dia a dia, para o contexto da nossa história, da nossa vida, para que a gente tenha uma vida digna perante aos olhos de Deus. Aqui, irmãos, o estudo desse salmo é um bom reforço para que todos nós
venhamos procurar entender a história de Israel. Todos nós possamos entender que, apesar dos muitos pecados que esse povo, os israelitas, cometeram com Deus, mas o Senhor demonstrou compaixão e perdoou as iniquidades do seu povo. Não tem como nós compreendermos, irmãos, a tamanha grandeza e a misericórdia que Deus tem para conosco. É muito grande, é incompreensível. Aos olhos humanos, a gente não consegue ter esse feeling, a gente não consegue ter essa noção de como Deus pode perdoar um povo obstinado desse jeito. Como Deus pode perdoar alguém que cometeu tais coisas? Irmãos, só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus tem o poder de perdoar o pecador. A gente vê pelo maior exemplo de perdão, de amor, de misericórdia, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se diminuiu a ponto de ser ser humano, carne e osso, necessitado, limitado. E ele veio para a terra cumprir uma ordem do Pai. E ele foi até o final, irmãos, a ponto de transpirar sangue por mim e por você, a ponto de ser moído na cruz do Calvário, a ponto de sofrer castigos terríveis que com toda certeza eu e você não suportaria. E o final aqui desse salmo, irmãos, ele diz bem claro: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Irmãos, a glória e a honra só pertencem a Deus. Somente Ele tem o poder de receber o louvor, a grandeza. Somente Ele tem o poder, irmãos, de mudar a história, o rumo da sociedade, da humanidade, da minha vida, da tua vida, da minha família e da tua família. A gente tem que entender, irmãos, que as características de Deus para conosco são perfeitas. São perfeitas. A gente tem que parar de abusar, irmãos, da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. Em que sentido que eu estou falando isso, irmãos? A gente tem que colocar a nossa vida em retidão. A gente tem que nos livrar de todo o pecado, aquilo que nos afasta da presença dEle. O tempo é chegado, irmãos, está muito próximo do fim, está muito próximo de acontecer as últimas revelações da palavra de Deus, que está em João, que está em Apocalipse. Coisas que há milhares de anos atrás eram vindouras e hoje já está acontecendo, está muito próximo. E nós temos que parar, irmãos, de deixar esses pecados entrar no nosso coração, a cobiça, a inveja, a idolatria, a incredulidade, a murmuração. Se nós formos fazer uma avaliação dentro de nós mesmos, irmãos, se nós formos fazer um check-up dentro de nós, como que está a nossa vida espiritual diante de Deus, a gente vai encontrar coisas que é necessário ser corrigidas. Muitas coisas Deus faz por nós, mas existem certas coisas, irmãos, que eu e você devemos tomar uma postura. Eu e você devemos tomar um ponto de partida. Temos que nos avaliar dia após dia e ir limpando o nosso coração de todo esse lixo que o mundo tenta impor dentro de nós. E quando a gente não guarda a nossa casa, e quando a gente não permite que Deus habite dentro de nós a todos os dias, irmãos, automaticamente nós vamos trazendo cada dia mais todo esse lixo imoral. A gente vai matando, a gente vai assassinando a palavra de Deus, que é para ser eterno dentro de nós. Eu falo isso sem sombra de dúvida, sem sombra de erro, irmãos. O ser humano, quando ele não tem uma vida, uma postura com Deus, uma vida de santidade,
uma vida de devoção, uma vida de ler a Escritura e pregar toda essa palavra no nosso dia a dia. Irmãos, quando a gente não fazemos isso, automaticamente a cobiça vai entrando, a inveja vai entrando, a idolatria vai entrando, a incredulidade vai crescendo dentro de nós, a murmuração, o sincretismo, isso tudo vai entrando, irmãos. Mas quando nós temos uma vida de santidade, quando nós sabemos que existe um Deus que sabe de todas as coisas e tem o poder de todas as coisas, quando a gente coloca a nossa vida em teu altar, nas tuas mãos, nas mãos do Senhor, irmãos, a cada manhã nós somos renovados. A cada dia Deus vai nos purificando, vai nos limpando. A gente vai deixando essas coisas velhas tudo para trás. A gente se transforma em um novo homem, uma nova criatura. Tudo se fez velho, agora tudo se faz novo na presença do Deus Altíssimo. Com a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós, irmãos, pode passar a tempestade que for, pode passar a situação que for, a gente tem a condição de dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que todas as coisas estão cooperando para o bem, e eu sei que eu vou vencer em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus é verdadeira e ela é fiel. E a palavra de Deus fala: eu venci o mundo e vocês vencerão também, através do meu nome, que é poderoso. Então, irmãos, vamos colocar a nossa vida em um plano de santidade. Vamos colocar a nossa mente e o nosso coração com um foco de não deixarmos essas coisas entrar no nosso coração para nos afastar da presença de Deus. Eu tenho algo dentro de mim, irmãos, que tudo que tenta me separar da vontade de Deus, tudo que me faz a desanimar, a esquecer, a não dar ênfase, a não dar foco, não presta. Tudo que tenta roubar a minha intimidade com Deus, irmãos, isso não presta. Isso não tem valor. Então, se algo está roubando o teu tempo de adorar a Deus, se algo está roubando o teu tempo de você ter comunhão com Deus, se algo está roubando você de ouvir a voz de Deus, irmãos, se afasta disso. A palavra de Deus diz algo que é muito interessante. Olha só, fala sobre os membros do corpo. Se a tua mão está fazendo você pecar, olha o que a palavra de Deus diz, para você entender a profundidade. É melhor você cortar a tua mão e entrar nos céus sem uma mão, do que você for com a tua mão inteirinha para o inferno, para a morte eterna. Então, irmãos, tudo que está afastando você da presença de Deus, lance fora. Se algo está fazendo você desviar o teu caminho, se algo está tirando você da presença de Deus, está inibindo a tua vontade de adorar a Deus, se algo está acontecendo na tua vida que está te tirando o ânimo, a força de vontade de ir à casa do Senhor, louvar ao nome do Deus Todo Altíssimo, irmãos, lance fora. Seja prudente nos teus atos, seja prudente na tua caminhada. Aqui, esse povo que a gente está vendo, que viveu tanto tempo ali experimentando esses milagres, experimentando essa bondade, essa longanimidade de Deus, irmãos, eles deixavam essas coisas afetar a intimidade deles com Deus. Eles deixavam essas coisas entrarem na sua vida e automaticamente eles se desviavam. E hoje a gente vê que está muito forte na nossa humanidade, hoje está muito forte no nosso dia a dia, irmãos. A gente vê que o entretenimento está tão grande, tão forte no mundo, que as pessoas arrumam inúmeras coisas, inúmeras tarefas para fazer no seu dia a dia e se esquecem de dobrar o seu joelho e conversar com Deus Pai. A gente vê que as pessoas hoje têm tempo de sobra para trabalhar, para se divertir, para sair com os amigos e se esquece de dobrar o teu joelho no teu quarto e agradecer a Deus
E se esquece de tirar um tempo de santidade, um tempo de comunhão com Deus, um tempo de examinar as Escrituras, um tempo de ler, de estudar, de se fortalecer espiritualmente. As pessoas hoje estão se esquecendo de fazer propósito com Deus. As pessoas hoje estão se esquecendo de fazer o que é mais importante, irmãos. Cuidar da nossa salvação. Eu não estou falando que nós devemos simplesmente virar religiosos, fanatista, sabe, um fanatismo. Não, irmãos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo que você tem que saber separar o teu tempo. Você tem que ter o equilíbrio da tua vida. Há tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. Há tempo de você se divertir, há tempo de você curtir a família, há tempo de você trabalhar e também há tempo de você adorar a Deus, irmãos. Nós temos a necessidade de cuidar da nossa vida espiritual. Então, irmãos, esse é o Salmos de número 106. É a expressão do tamanho do amor de Deus para comigo e para com você. Venhamos ser mais gratos por tudo que Deus faz por nós, pela sua compaixão, pelo seu perdão, e que eu e você possamos endireitar os nossos caminhos, que eu e você possamos ter uma vida de santidade com Deus, uma vida que a gente possa se afastar do pecado, que a gente possa examinar as Escrituras e entender aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada ao Senhor. Porque a palavra de Deus aqui já te falou inúmeras coisas que te afasta da presença de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida, que você receba essa palavra, que entre no seu coração, que você possa meditar nela dia e noite. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te libertar de todas as coisas que estão te afastando da presença dEle. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Essa é a campanha que nós estamos fazendo dos Salmos, meus irmãos. Você que está pela primeira vez aqui ouvindo, a gente está fazendo uma campanha de 150 dias. Nós já estamos no dia 106. E está sendo uma bênção. Muitas pessoas estão, recebendo cura, milagre, recebendo a presença do Senhor, voltando a ter uma intimidade com Deus. Isso é muito importante, irmãos. A gente adorar a Deus com toda a nossa força e nosso entendimento. E eu creio que Deus vai trazer a vitória sobre mim e sobre você. Que Deus vai trazer a vitória sobre a nossa nação. Amém? Então não deixe de compartilhar essa palavra. Envia para os teus amigos, envia para as tuas famílias. Envia, para todas as pessoas que você tem acesso, irmãos. Para que elas entendam também quão importante é nós entregarmos nossos caminhos ao Senhor. E a gente ter uma vida de integridade. Amém? Não esqueça de entrar aqui na página, de curtir. Ajude a esse trabalho que Deus confiou a mim, que você me ajude a enviar para as pessoas, irmãos. E eu creio que Deus vai te abençoar e vai te recompensar. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.